quer chegar lá nos 60 anos com essa mentalidade? Eu acho que não, acho que a gente quer chegar aos 60 anos e mais, com mais resiliência, com mais maturidade, que a gente saiba lidar melhor com as adversidades da nossa vida. Por isso que o processo de envelhecimento, ele tem que acompanhar também, né, a nossa mente. A gente precisa chegar aos 60 com uma cabecinha de 60 mesmo, né? É, conseguindo utilizar essas experiências de vida para o nosso próprio amadurecimento, né? E aí, conforme vocês viram no vídeo, né, que eu postei aí para vocês, das idades biológicas, o que vai definir as nossas limitações não é a nossa idade social, não é a idade que está no RG, é quais são os nossos hábitos, como que é a nossa genética, é isso que vai definir, né? Essas limitações. Mas a gente não pode se envergonhar da nossa velhice, né? E se a gente acha, lembra, né, que a gente falou assim, vamos discutir um pouquinho sobre as nossas crenças em relação ao nosso próprio processo de envelhecimento e quanto que isso interfere no cuidado do outro. Se eu encaro a velhice como algo que seja extremamente negativo, né, e eu só consiga não, mas eu consiga ver mais questões negativas do que positivas no meu processo de envelhecimento, quando eu olhar para o meu idoso, eu vou ver alguém com baixa condição de potencialidade, né, de desenvolvimento. Então, a gente, vocês, enquanto cuidadores, precisa refletir muito sobre o que é envelhecer, né? Sobre o que é todo esse processo, porque assim, uma coisa é o que a mídia vende sobre o processo de envelhecimento, né? Como algo ruim que precisa de conserto, então a gente vai ter os cremes de rosto para tirar as rugas, a gente vai ter os medicamentos para tirar as dores, as varizes, né? E a gente sempre vai ter atrizes idosas, né? Para fazer esse tipo de comercial. Hoje a gente vai precisar de corega, né? Então sempre alguma coisa diminuindo esse processo, né? E até mesmo, às vezes, assim, a gente vê os idosos sendo pressionados a serem 100% ativos. Isso depende muito da personalidade de cada um. Tem pessoa que gosta de atividade física, de um tipo de atividade física, tem outros que não gostam, tem alguns que gostam de artes manuais, tem outros que não gostam. E o quanto que a gente vai respeitando tudo isso, né? Se a gente observar aí nos nossos próximos slides, o 6 e o 7, que a gente fala um pouquinho inicia a discussão do processo de envelhecimento demográfico, a gente consegue perceber que o envelhecimento ele se dá de uma maneira muito rápida, né? Então, aí no slide 7, a gente vê, na página 7 da apostila, a evolução da expectativa de vida no Brasil, né? Então, em 1940, a gente estava com a expectativa de vida entre 45 anos e meio, então 45 anos e meio já era considerado uma pessoa velha, porque essa era a expectativa de vida, e hoje, né, 2015, a gente já tem um marcador aí de 75 anos, né? Então, é um processo muito rápido que aconteceu, né? Esse processo de envelhecimento, que as pessoas pararam ou diminuíram, né, diminuiu a taxa de mortalidade, foi um salto muito grande. Então, assim, o que a gente percebe dos países da Europa, né, que levaram quase 150 anos para ter essa evolução no processo de envelhecimento, a gente fez isso em pouquíssimo tempo, né? Então, se a gente vê aí entre 1940 e 1990, né, já foi um salto enorme. Nos anos 2000 também. Então, assim, com 50 anos, a gente já teve uma diminuição muito grande na taxa na taxa de mortalidade dos nossos idosos, né? E aí, eu acho que vale a pena a gente refletir um pouquinho em por que tudo isso aconteceu, né? E aí eu quero que vocês discutam aí no grupo, né? O que levou ao aumento da expectativa de vida,
Se a gente está envelhecendo bem, se não está, quais são os desafios de uma sociedade com mais idosos, como a gente supera os preconceitos do processo de envelhecimento, né? Então, se a gente olha aí no slide 8, a gente vê que teve um crescimento muito grande de idosos e uma diminuição também do processo, da taxa de natalidade dessas crianças nascendo. E aí a gente conversa um pouquinho e aí retoma a aula, tá?